Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento de fé. No momento de fé desta semana, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está aqui na Epístola de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Glória a Deus, é a palavra de Deus aí para nossas vidas, né? E importante que Paulo está escrevendo aqui essa carta para os Gálatas, e ele está repreendendo eles porque estão se deixando influenciar pela lei, né, pelo legalismo judaico, uma vez que eles ali não eram judeus, eles eram gentios e que não tinham nenhuma obrigação de cumprir aquele regulamento que era para os judeus, né? A lei sacrificial, a questão da circuncisão, né? Então tudo isso eram questões judaicas, de costumes e da própria lei que Deus deu a Moisés para o povo judeu, para o judeu. Uma vez que vem o Senhor Jesus, ele é o nosso sacrifício, quer dizer, não existe mais o sacrifício de bodes, de touros, e a circuncisão, ela não é mais no membro masculino, mas ela passa a ser no coração, a circuncisão espiritual que é feita pela fé. E Paulo dizia então que eles estavam se colocando debaixo do jugo da lei e estavam se colocando debaixo de maldição, conforme você pode ver lá no capítulo 3, né? Todo aquele que se coloca debaixo do jugo da lei, ele está se colocando debaixo do jugo de uma maldição. No entanto, quando chega aqui no capítulo 5, né, Paulo, ele lembra uma coisa, que não andar debaixo da lei de Moisés, né, nas questões cerimoniais, nas questões rituais, não significa andar de qualquer forma. Por isso que ele já começa aqui dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da sua carne, né? O que é a carne? A carne é a nossa vontade natural, né? Os nossos desejos, né? Os desejos de satisfazer, os prazeres que muitas vezes estão fora daquilo que a palavra de Deus aprova, aquilo que Deus reprova, né? E muitas vezes aquilo que está atraindo as pessoas. Ele diz não, que aquele que anda no Espírito, ele não vai procurar satisfazer tais desejos, tais vontades. Primeira coisa que ele já começa a dizer. E ele fala sobre essa batalha espiritual que acontece dentro de cada um de nós, que é essa batalha de você querer obedecer a Deus, de você querer seguir o Espírito, e a carne querer que você faça a vontade dela. Então vem as tentações, as provações. Aquela pessoa que gostava muito de
se embriagar, né, os finais de semana, ou mesmo durante a semana, e tem sempre alguém convidando ela para uma festinha, para um casamento, né, para um jogo, e ela sabe que ali vai ter a bebida, vai ter as condições para que ela possa se embriagar novamente, e isso aí é o que acontece. Então existe uma luta, porque a pessoa fala, olha, se eu for, eu sei que eu vou acabar caindo, bebendo, né? E aí vem o Espírito, então por que você vai, né? Aí a pessoa fala, não, então não vou, né? Eu vou ficar, eu vou seguir o Espírito. E isso é muito difícil. Tem pessoas que são muito relutantes em obedecer o Espírito, às vezes porque realmente a pessoa ainda não teve uma conversão, né, verdadeira, ela não se converteu ainda, e ela fica muito suscetível a esses convites, a esses prazeres. Eu estou citando aqui um dos vícios mais simples, que é o álcool, né? Mas pode ser outras coisas, né? Outras práticas que a gente vai ver mais na frente, que Deus também não aprova, e a pessoa é convidada, ou ela é seduzida, ou ela é atraída, né? Ela é tentada a ir praticar aquilo ali, e a pessoa precisa estar fortalecida no Espírito. Isso é uma coisa prática. O Espírito é aquele que diz, não faz porque Deus não se agrada. É aquele pensamento que vem na hora que você vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus, e ele fala assim, olha, isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Gente, isso é o Espírito. Tem gente que está esperando uma vozinha lá no ouvido dela falando, oh, não faz não, né? Ou pensa que o Espírito Santo vai pegar ela pela mãozinha e falar, não, meu filho, minha filhinha, não faz isso não, vem cá, papai vai cuidar de você. Não é assim, irmãos. O Espírito, ele entra na nossa consciência e ele mostra pra gente aquilo que é certo, o que é errado. Por isso que a palavra de Deus é o alimento, que a gente se alimenta para que na hora que a gente precisa, o Espírito venha e fale a nossa mente, fale ao nosso espírito, e nós possamos tomar uma decisão sábia, uma decisão conforme a vontade de Deus. Então é interessante saber ouvir o que o Espírito está dizendo a nós, né? É repetidas vezes em Apocalipse, né? João, quando ele está ali pelo Espírito Santo, né, trazendo a mensagem do Senhor Jesus à igreja, ele fala, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós. O Espírito, ele fala através da palavra, então entenda isso. Então o Espírito, ele é colocado dentro de nós através da palavra. Pai, santificai-vos na tua verdade. Jesus falando em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. É importantíssimo que nós entendamos isso. Tem gente procurando aí coisas mirabolantes, né? Espetáculos pirotécnicos para ver o Espírito, para falar com o Espírito, é preciso tais movimentos corporais, é necessário ter um certo vocabulário específico e tal, e não é nada disso. O Espírito está na palavra. João 6:63, as palavras que eu vos dou são Espírito e vida, Jesus falando para nós. Então está tudo aqui na palavra, o alimento está todo na palavra, né? É só a gente se encher da palavra, que o Espírito Santo ele vai encontrar morada, e na hora que vier a tentação, na hora que vier a prova, nós temos forças para vencer essa luta, para enfrentar essa dificuldade no nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim, mas se, versículo 18, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele vai dar uma enumeração do que são as obras da carne. Olha lá, meus irmãos, tudo aqui bem explícito para nós. Prostituição, né? O que é prostituição? É o sexo entre pessoas que não são casadas, né? Ou pessoas que são casadas com pessoas que não são casadas, né? A pessoa que está ali cometendo um adultério, é uma forma de prostituição, ou sexo de uma forma que a palavra de Deus não aprova, né? É uma impureza, né? Tem aqui a segunda impureza, prostituição, impureza. Lascívia é você provocar no outro um desejo que você não deseja cumprir. Então são aquelas roupas com apelação, né? Para o sexual, né? Para levar a pessoa ali a ficar desejando a outra pessoa, mesmo aquela pessoa sabendo que ela não tem nenhuma intenção de satisfazer aquele desejo que ela está provocando nos outros. O que que tem? O que que tem? Que a palavra de Deus diz que isso é lascívia. Se é lascívia, esse é uma obra da carne, é um pecado. Então, o Espírito está dizendo para você, através da palavra, que não deve ser
praticado, tanto para meninos como para meninas, tá, irmão? Não é só as meninas não, os meninos também gostam às vezes de botar algumas coisas que vão ali provocar, que vão ali instigar a outra pessoa, né? Vão tentar a outra pessoa, e nós não devemos fazer isso, ok, irmãos? Claro que a palavra outra coisa, idolatria, né? É você adorar imagens, esculturas, né? Temos sempre essa tecla. Mas não é só isso não, adorar espíritos, consultar espíritos, né? Olha como pode ter gente dentro da igreja idólatra, né? Buscando espírito, adorando anjos, né? Buscando informações de anjos, né? Quando a gente deve fazer oração, falar somente ao Senhor nosso Deus. Tem gente que idolatra o dinheiro, que é a avareza, né? A pessoa tem um amor exacerbado pelo dinheiro, pelas coisas materiais, também é uma forma de idolatria. Então tem muita gente aí que adora o dinheiro. Ou a pessoa adorar uma outra pessoa, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, né? Um amigo, uma amiga, acima de Deus. Ela é capaz de deixar Deus, ela é capaz de deixar a igreja por causa daquela pessoa. Isso também é uma forma de idolatria e Deus desaprova. Isso não traz bênção para a sua vida e não está trazendo bênção se é uma pessoa o teu objeto de idolatria. Pelo contrário, está fazendo mal também para esta pessoa, né? Então tem aí, ora a Deus aí para você superar isso. Deus tem que ser sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Tá claro aí, irmãos? Qualquer coisa aí, entra em contato, tá? Entra aí no meu WhatsApp, né? Você pode buscar aí no direct aí do Instagram, entre em contato comigo, fala comigo, a gente pode esclarecer as suas dúvidas também aí no nome do Senhor Jesus, claro, a luz sempre da palavra de Deus, tá bom? Sempre a luz da palavra de Deus. Aí ele continua aqui, feitiçaria, né? Tem gente aí que é feiticeiro. O que vem a ser feitiçaria? É quando você está fazendo alguma coisa para mover o sobrenatural, né? Quando você tem que acender uma velhinha, quando você tem que fazer uma determinada correntinha, né? Ou você tem que fazer um determinado trabalho, isso é feitiçaria, né? Tem aí algumas matrizes religiosas que são, né, por natureza feiticeiras, né? É a matriz dela, mas o cristão não pode ser feiticeiro. Nós não podemos seguir essa linha, porque o cristianismo, nós buscamos a resposta somente em Deus, e não é Deus que está subordinado a nós, mas nós estamos subordinados a Ele. Então não há nada que nós possamos fazer, além de ter fé, que possa mover o poder de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Então pessoas aí que querem mover o poder de Deus através de simpatias, feitiçarias, correntinhas, e isso, ao invés de trazer bênção para a vida dessa pessoa, está atrapalhando a vida dela, está trazendo maldição, e ela não está sabendo sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que isto aí é feitiçaria. Então nós temos aí muitas pessoas usando de feitiçaria dentro da igreja, né? E continuando em Gálatas, nós estamos no capítulo 5, versículo 16 ao 26, e já chegamos aqui no versículo 20, né? Inimizades, né? Então pessoa que está ali causando, vou botar aqui logo os dois, inimizades e porfias, né? Pessoa que está sempre criando grupinhos, né? E inimigo, não vou com a cara de fulano, de ciclano, né? Tem cristão falando que o santo não está batendo contra o santo. Que é isso aí, irmão? Né? Isso aí está errado, né? Esse negócio não está certo não, ok? Divisões, tá? Então dentro da casa do Senhor, divisões, irmão que não fala com irmão, igreja que não fala com a igreja. Olha só, né, irmão? Coisa feia, né? Não pode, né, irmão? Dentro da casa de Deus não podem ter estas coisas, não pode ter estas separações. Nós somos uma igreja só. A igreja do Senhor Jesus é a igreja invisível. São aqueles que estão dentro da igreja que serão retirados para ser salvos. Quer dizer, então, que tem gente que não vai? Infelizmente tem, né? Nós sabemos disso. Nem todos aqueles que estão lá no meio do povo de Israel são de fato judeus. Nem todos aqueles que estão dentro das igrejas são realmente salvos. Então nós fazemos parte do grupamento de salvos que estão dentro das igrejas e que devem seguir o Evangelho conforme foi dado pelo Senhor Jesus, conforme foi dado pelos pais e pelos profetas também. Diz mais aqui, as facções, né, as dissensões, então todas essas
confusãozinha, divisão dentro da igreja, traições, grupinhos que vão se formando, nada disso é aprovado por Deus, tá? Então se afasta. Está vendo confusão, está vendo divisão, se afasta. Você não foi ali para fazer essas coisas, você foi ali para buscar a Deus. Irmão, você tem que se posicionar e falar: eu vou me posicionar assim, eu vou me posicionar a respeito da Bíblia, vamos orar para essa situação aí se resolver de uma forma bíblica, de uma forma que agrade a Deus, porque Ele não se agrada disso, né? Isso aconteceu no deserto contra Moisés, e as pessoas foram ali dizimadas porque se rebelaram contra Deus. Então Deus, Ele não está nesse tipo de negócio. Foge disso aí, foge dessa confusão e continue servindo a Deus, tá? Inveja, né? A pessoa que é invejosa, aquela pessoa que está sempre desejando ali o que é do outro, né? Então tem um irmão que tem inveja do cargo do outro, tem irmã que tem inveja da vida da outra, né? E assim por diante. Ora a Deus, se você tem um sentimento de inveja, ore a Deus para tirar de você. E se você sente uma pessoa que tem gente que está com inveja de você, não fica dizendo que é isso que está atrapalhando a sua vida, porque ou você é dirigido por Deus, ou você é dirigido pelo que as pessoas sentem. Você não pode ser dirigido por duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ter dois senhores, tá? Então só ora a Deus por aquela pessoa que tem inveja, coloca ela diante de Deus e segue a sua vida. Deus está te abençoando, glória a Deus, dê glória a Deus e continue a sua vida, tá? Mas não submeta a sua vida aos sentimentos dos outros, a feitiçarias ou qualquer coisa semelhantes a esta. Você é um servo, uma serva do Senhor e é guardado por Ele e não por estas coisas. Então é importantíssimo que nós saibamos disso. Bebedice, né, irmãos? Nada disso, né? Então, opa, vou lá tomar, Jesus tomou vinho no casamento, né? Então vou me embriagar, né? Vou encher a cara. Isso não é de cristão, tá? Negócio de se embriagar, começar a falar besteira, perder os sentidos, né? Gente, isso não é. A palavra, ela repreende claramente, tá? Que nós seguimos a palavra de Deus, então não faça isso. Mas é porque antigamente eu ia lá no futebol, eu ia lá nas festas, no casamento, nos 15 anos e tomava todas, né? Tá, mas agora você é uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa de Deus, e você não faz mais estas coisas. Se você sente que isso aí é fraqueza, então nem vá a estes lugares, não vá ao lugar que vai te fazer cair, né? Você não pode se colocar de novo enlaçado por essas paixões da mocidade. A palavra de Deus é bem clara lá em Timóteo, né? A carta de Paulo para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Se tem alguma coisa que você vê que pode te fazer cair, que pode tirar a sua fé, que pode te afastar de Deus, foge disso aí, não fica nisso aí não, meu irmão. Minha irmã, sai disso que não é bênção para a sua vida não, tá bom? Fica firme aí naquilo que Deus, Ele tem colocado no nosso coração. Deixa eu ver aqui, o próximo, glutonaria, né? Então a pessoa também que vive só em banquetes, comendo, come mais do que aquilo que precisa e tal, também tem que parar, até porque faz mal tanto a bebida como a comida em excesso, qualquer coisa em excesso, né, irmãos? Excesso é oração, oração você pode orar bastante, mas qualquer coisa em excesso aqui nessa terra, ela é prejudicial. Então nada de glutonarias, né, de estar participando dessas coisas aí. Antigamente tinha aquelas festas, e tem gente que faz isso ainda hoje, né? Infelizmente é um transtorno aí que a pessoa precisa se tratar, né? Muitas vezes até com remédio, tem que buscar um psicólogo, né? Um psiquiatra para receitar os remedinhos e tal, que é a pessoa comer demais, né? Isso, acho que é bulimia, se não me engano isso aí, e jogar tudo para fora depois, né? Isso é um transtorno, pessoa, isso aí eu não estou recriminando não, tá, gente? Isso é uma doença, né? A pessoa está com um problema aí psicológico, e ela precisa se tratar, ela precisa ir ao médico, porque isso faz muito mal à saúde. Mas eu fico magrinha e tal. Você está fazendo mal, você está detonando a sua saúde. Não faça isso. Busque um apoio médico, ore a Deus, claro, em primeiro lugar, coloque-se diante de Deus, mas busque apoio profissional para a sua saúde melhorar, para você ter mais saúde, né? Então também a palavra de Deus, olha como Deus aqui, Ele mostra todas as coisas para a gente. Faz mal para o nosso corpo, beber demais, comer demais, faz mal para a nossa saúde, para o nosso beber, até para o espírito, né? Beber até para o espírito, você perde a noção das coisas e começa a fazer coisas que você não faria se estivesse no seu estado lúcido.
né? Você perde completamente a noção. Então não faça isso, né? Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de entorpecente, não use, não detone o seu espiritual, porque quando você mexe no seu mental, você está facilitando a entrada de coisas espirituais e normalmente não são coisas boas, são as coisas ruins que vão detonar a sua vida como um todo. Então não faça isso. Olha como é que estão aí, né, as cracolândias da vida, né, os lugares onde as pessoas se entregam a estas coisas, como elas vivem, né? Realmente são pessoas que são dignas de misericórdia, de oração, para que elas venham se converter, para que venham se transformar. Mas se você está começando agora, você foi chamado por alguém, você que é jovem, que está aí assistindo esse vídeo aí e que está sendo tentado no colégio, no trabalho, em qualquer lugar, sai dessa agora, ora a Deus, sai dessa situação agora, porque é um caminho que muitas vezes ele não tem volta. Sai disso agora, em nome do Senhor Jesus, tá? Continuando aqui. E coisas semelhantes a estas, quer dizer, não só estas coisas, mas tudo aquilo que for semelhante a estas coisas que ele falou aqui, todas estas obras da carne, né? Ele está dizendo aqui, olha como ele diz uma coisa séria sobre isso, a respeito das quais eu vos declaro, né? Versículo 21, como já outrora vos preveni, que vou repetir, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está bem claro, irmãos. Ah, mas eu sou salvo para sempre. Praticando estas coisas? A palavra não diz. Me desculpa, mas eu vou ficar com a palavra, tá? Eu respeito o que cada um pensa, a ideia de cada um, a filosofia de cada um, a teologia de cada um, mas eu fico com o que está na Bíblia. E ele diz, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Então, não pratique, não vive na prática destas coisas, porque não herdará o reino de Deus. Leve a sério a palavra. Lembra, palavra é espírito, espírito é vida. Então o que nos conduz é a palavra de Deus, é quando nós tomamos as decisões de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Mas no 22 ele diz, mas o fruto do espírito é amor, né? Primeira coisa é logo o amor. Então são aqui os gomos, né, do fruto do Espírito, é fruto, né, é singular, o fruto do Espírito, o amor, alegria, então alegria no Senhor, né, não é aquela alegria falsa, não é hipocrisia, nem o amor também importa, meu amado, meu querido, e por trás, ó, né, não, é o amor verdadeiro, o amor que corrige quando precisa corrigir, que fala sério, que fala duro quando precisa falar duro, né, aquele amor ali fica bajulando, né, com medo de perder. Não, irmão, isso aí você não está ajudando nem a essa pessoa, nem a você mesmo. A gente tem que falar as coisas sérias, tá? Então esse é o amor de Deus, né, o amor verdadeiro. É a paz, né, você ter aquela paz com Deus primeiro, aquela paz com você mesmo, tem gente que não tem paz nem com ela mesma, e aquela paz com as outras pessoas, né? Na medida do possível, tem a paz com todos. Claro que tem gente que não quer ter paz conosco, né? Paciência, vamos orar por essa pessoa. Mas aqueles que querem ter paz conosco, independente do que eles acreditam ou não, teremos paz com esta pessoa. Paz não é ter comunhão, tá, irmãos? Paz é viver em paz, sem confusão, sem guerra. É isso que é ter paz. Comunhão é outra coisa. Comunhão é só com a luz. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Então, diferencia bem as coisas. Ah, não, Deus mandou ter paz com todo mundo, né? Por isso que eu estou lá, né, bebendo, né? Estou fazendo, participando daquelas coisas que Deus não se agrada, porque Ele não mandou ter paz. Isso aí é comunhão, é diferente. Paz é diferente de comunhão. Paz é você não estar em guerra, não estar em confusão, né? Não estar ali brigando com aquela pessoa. E isso que é ter paz, tá? Agora, você nunca vai ganhar ninguém praticando as mesmas coisas erradas que aquela pessoa pratica. Isso não é exemplo para ganhar ninguém. Ah, porque o Paulo, ele andou no meio das prostitutas, mas ele não se prostituiu. É bem diferente, né? Agora, você vai se prostituir para ganhar alguém? Você se perdeu juntamente com essa pessoa. É diferente. A gente tem que diferenciar as coisas, né? Diz mais aqui, né? Nesse fruto, longanimidade, né? Então, a pessoa saber esperar, ter paciência, né? Tem gente que não tem paciência para nada, pede as coisas para Deus hoje, amanhã já está com raiva, desistindo, que não aconteceu. Calma, irmão.
Nem Deus fez tudo de uma hora para outra, demorou ali, Deus demorou ali 7 dias e no 7º ele ainda descansou, e você quer o quê? Você quer que as coisas aconteçam assim de uma hora para outra, não tem paciência para nada. Fala uma coisa, mal acabou de falar, já quer que a outra dê a resposta. Não tem paciência para lidar com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, com o seu chefe, com o seu subordinado. Epa, calma, né? Bota essa bolinha no chão aí, respira, fala com Deus, peça a Ele para lhe dar paciência, sabedoria, né? Esperar a hora certa para tomar as decisões, a hora certa para fazer as coisas. Deixa de fazer essas coisas com ansiedade, os resultados não são bons. Se está vendo que está naquele momento tumultuado, que não é hora de tomar decisão, não tome decisão, não faça, deixe para depois, porque senão você vai sofrer as consequências. Você está entendendo o que Deus está falando no nosso coração hoje? Comigo também, com todos nós. Você sofre as consequências, irmãos. Se você não faz as coisas pensando direitinho, no momento que você está com a mente clara, que pode tomar decisões sem haver influências negativas, você vai ter aí um revés. Então Deus me dá sabedoria para não fazer nada agora, para não falar nada agora, né? Para não tomar uma decisão agora. Você vai ver como isso vai acrescentar muitas coisas na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Continuando aqui a listinha do Paulo, né? Uma listinha interessante. Benignidade, que é aquela qualidade de querer fazer o bem. O bem está em mim, eu quero fazer o bem, eu desejo, né? Não é só fazer o bem, mas eu quero, eu tenho um desejo, isso me dá prazer, né? Fazer o bem, né? Querer o bem das pessoas, desejar o bem para as pessoas, ainda que elas me desejem o mal, ainda que elas tenham em algum momento da minha vida me feito mal, mas eu desejo o bem, eu não quero o mal para aquela pessoa, eu quero que ela se converta, eu quero que ela mude, eu quero que ela transforme. Isso é a benignidade. Aí, vamos começar a cultivar o fruto do Espírito, né, pessoal? Olha como a gente precisa cultivar isso aí, né? E também bondade, aí já é a prática, né? É aquela pessoa que é bondosa, não só coisa da fé, mesmo aquela pessoa que puxou teu tapete um dia, mesmo aquela pessoa que não compartilha da mesma fé que a sua, não importa se ela é cristã ou não, né? Você é boa para todo mundo, você é uma pessoa que vai estar sempre querendo ajudar, né? Na medida do possível. Claro, nós não temos como ajudar fora daquilo que nós temos condições, as condições que Deus nos dá, mas dentro das condições que Deus está me dando, se eu puder ajudar, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou levar uma palavra, eu vou dar um suprimento. Às vezes a pessoa está precisando de um mantimento, de um alimento, né? Quantas pessoas aí não estão precisando? Quantas pessoas aí estão desempregadas? Quantas pessoas estão aí largadas na rua por algum problema psicológico, por causa de drogas, né? A gente anda pela rua aí, né? Quem trabalha, né? Como eu aí, passa pela rua, a gente encontra muitas pessoas aí em dificuldade, ex-membros de igreja, né? Tem encontrado, irmãos, tem encontrado, que é claro que nesse caso, né? Em todos os casos, né? Não é só o suprimento, a gente dá o suprimento físico, né? O alimento que aquela pessoa está precisando naquele momento, mas também tem que dar o quê? A palavra, né? O suprimento espiritual. Volta para Jesus, né? Uma palavra simples para essa pessoa que estava na casa do Senhor. Volta para Jesus. O que você está fazendo aí sofrendo? Para de comer, querer comer a comida do porco e volta para a casa do Senhor, volta para a casa do Pai. Então a gente tem que saber fazer isso aí, né? Essa bondade, essa é a maior bondade que tem, né? Além de você cuidar da parte física, talvez da parte emocional da pessoa, dentro da medida do possível. Nós não somos profissionais da mente, né? Mas às vezes uma palavra pode animar aquela pessoa, uma palavra pode a pessoa ela vê que não é uma pessoa rejeitada, né? Uma pessoa que ninguém quer saber dela, então você dá uma palavra ali de conforto, uma palavra de carinho, e aquela pessoa ela se sente acolhida naquele momento, né? E aí você coloca ali uma palavra do Senhor, e quem sabe aquela pessoa, pelo Espírito Santo, ela vai voltar rapidinho para a casa do Pai, né? E não deixe de dar o alimento, né? Também, né? Que a pessoa precisa comer alguma coisa, ela está passando uma necessidade, até uma orientação. Você conhece alguma instituição que pode acolhê-la, você pode também dar essa direção. Tudo prático, né? Não é nada, não é para é tudo prático, aqui é tudo prático, tá ok? Seguindo aqui, depois da bondade, fidelidade. Fidelidade nós podemos ver em dois aspectos. Primeiro, fiel a Deus, claro, né? Tem que ser fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Mas também fiel nos seus tratos com as pessoas. Você tem que ter palavra, meu irmão.
Irmão, você tem que ter palavra. Você falou que vai fazer, você tem que fazer, você tem que cumprir. Não deu para cumprir, justifica e faz um novo acordo. Mas não deixa a pessoa perdida, sem saber o que você vai fazer. Puxa, falou que ia fazer, nunca mais apareceu. Quando me vê na rua, desvia para o outro lado da rua. Que isso, meu irmão? Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é um exemplo. Tá? Negócio de cheque sem fundo, irmão. Negócio de comprar sem ter para pagar. A pessoa comprou, ela produziu, ela precisa daquele dinheiro. Então nós temos que ser luz e nós temos que ser sal, nós temos que ser exemplo. Então nós não podemos fazer essas coisas. Então, não, mas Deus me abençoou. O que foi? Eu passei no ônibus lá, paguei com a nota de R$20 e o trocador me deu troco de 50. Glória! Glória o quê? Tu roubou o trocador. Coitado ali, vai ter que pagar do bolso dele. Isso não é glória coisa nenhuma. Nós temos que ser fiéis. Nós fomos escolhidos para sermos fiéis. Então nós não podemos ficar felizes levando vantagem em cima do prejuízo dos outros. Nós somos diferentes. Essa é a nossa diferença. E nós temos que mostrar essa marca para as pessoas. Entender o que é ter o Espírito Santo? É mais do que pular, rodar, né? E fazer essas coisas todas, né? É viver essa palavra. É colocar essa palavra em prática, né? O que ele diz mais aqui? Mansidão, né? Então, Moisés era o homem mais manso da terra. Glória, né? E é mesmo, né? Glória a Deus. Mas quando teve que mandar enfiar a espada no pessoal que estava se voltando contra Deus, ele mandou. Claro que hoje é outra época, né? Porque vai mandar ninguém enfiar a espada, ninguém nem está pedindo para você fazer isso. Mas quando você tem que ir lá e pleitear os seus direitos de uma forma cordata, educada, mansa, usando os instrumentos legais que a justiça aí nos concede, você vai pleitear o que é seu direito, claro. Você está sendo injustiçado. Você foi acusado de uma coisa que você não fez, ou você foi roubado de alguma coisa que era seu, você tem que ir lá brigar pelo seu direito, você tem todo direito, mas sem quebrar nada, bater, xingar, espernear, não, nada disso, com mansidão, tá? Dentro da legalidade, exigindo o que é teu, mas de uma forma cristã. Isso é ter mansidão, tomar suas decisões com equilíbrio, né? Lembra aí, nós temos aquela temperança também, que é o domínio próprio, que é o próximo, né? Temperança, domínio próprio. É necessário ter equilíbrio em todos os momentos da vida. E olha que tem momentos que é difícil, eu confesso que eu também dei esse momento, né? Tem um momento que dá vontade de, como diz o povo aí, chutar o balde, né? Pegar ali e jogar a toalha, mas não podemos, né? É por isso que precisamos do Espírito. Olha a carne aí, né? Como a carne ela vai tentando derrubar a gente. E aí é nesse momento que a gente precisa lembrar mais ainda que nós somos de Deus, que nós não podemos fracassar. É nesse momento que nós temos que dar a nossa prova de amor para Deus. Se dá vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou de Deus. Eu não vou agredir, eu não vou xingar, né? Eu não vou me vingar de uma forma desonesta, né? Nem honesta, porque Deus não quer que a gente se vingue de ninguém. Eu vou pleitear o meu direito e vou esperar no Senhor, vou colocar nas mãos de Deus. Eu vou tomar as providências, mas as providências justas, legais, de acordo com a palavra do Senhor. É assim que o cristão ele deve agir, e não agir aí, né, como age uma pessoa insensata do mundo, já vai lá na casa do outro, chuta o portão, quer brigar, quer bater, né, e os mais violentos já quer puxar arma, já quer dar tiro, né, só qualquer coisa no trânsito já desce do carro com a arma na mão, já está querendo agredir o outro, né, ou já vai batendo. Que isso? E tem gente que às vezes está na igreja, né, irmãos? Tem gente que está na igreja aí com esse tipo de pensamento e de comportamento, e isso aí não é um pensamento ou um comportamento que Deus aprove. Não faça isso, tá? Então isso é importantíssimo para nós, domínio próprio. E ele conclui dizendo que contra estas coisas não há lei, não, porque ele já está cumprindo, você já está cumprindo toda a lei. A lei se cumpre aqui: amor a Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então você já cumpre toda a lei se você faz essas coisas. Olha um resuminho legal aqui. Vou pegar isso aqui, né? Esse resuminho, vou colocar aqui
na parede, na porta da minha geladeira, na porta do meu armário, onde eu olho sempre, para eu não me esquecer dessas coisas, para eu fazer essas coisas, lembrar que eu tenho que praticar estas coisas. Olha que coisa maravilhosa, hoje tem até o celular, né? Você coloca lá no celular, no seu celular, no bloco de nota, no seu WhatsApp, sei lá onde é que você achar mais conveniente, e você vai, deixa eu ver aqui se eu estou cumprindo. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente não faz isso para estudar aí, quem está estudando, né? Vai fazer uma prova, um concurso, vai tirar a carteira de motorista, né? Qualquer coisa que você vai fazer aí, curso na igreja, né? Tem curso lá que você está fazendo e você tem que estudar. Então faça isso na sua vida prática também. Separa aí esse fruto do Espírito e veja se está praticando. E separa também as obras da carne, para você não praticar. Espera aí, vou separar também a obra da carne, para que eu não venha praticar as obras da carne, né? E ele diz aqui no versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Então, crucificaram, mataram, né? Aniquilaram a sua carne e os desejos dela, as paixões dela, as tentações, as coisas que tentam tirar a gente da presença do nosso Deus. Então, os que são do Senhor Jesus, né? Eles vivem assim. No 25 ele fala: se vivemos no Espírito, né? Se nós estamos pensando de acordo com o Espírito Santo, se nós estamos aprendendo de acordo com o Espírito Santo, se nós conhecemos a palavra de Deus, andemos também no Espírito. Então praticamos aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos colocar em prática. Por isso que eu falei, escreve, coloca no celular, coloca na porta da geladeira, coloca na penteadeira, sei lá onde é que você sempre olha, e você vai ficar olhando sempre aquela palavra, e aquilo vai fazer você se lembrar do que Deus quer que você faça. Como também, se você colocar ali as obras da carne, você vai lembrar daquilo que Deus não quer que você faça. Olha que coisa interessante quando nós fazemos isso de acordo com a palavra de Deus, quando Deus está falando ao nosso coração. E fechando a palavra: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não ser possuído aí do orgulho, né? Aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo e fica invejando um ao outro e vai fazendo aquele grupinho, né? Mesmo que você seja uma pessoa aí repleta do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, não se deixa dominar por isso. Não deixa que essas coisas dominem o seu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora. Eu quero orar pela sua vida, você que está aí assistindo aí ao vivo, você que vai assistir a gravação depois. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar então? Coloca diante de Deus a sua vida. E eu quero orar por você. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida desta pessoa que está orando comigo agora. Meu Deus, eu não sei o que ela está passando, qual é a sua luta, qual é o seu problema, mas o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, em primeiro lugar, eu peço: perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos de todas as injustiças. E seja o Senhor olhar essa vida agora, e aonde ela está tendo dificuldade, quer seja na sua vida espiritual, quer seja na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu relacionamento, quer seja no seu trabalho, na sua saúde, ou mesmo nestas coisas na vida de terceiros, seja o Senhor, meu Deus, a trazer para ela uma resposta a isso que ela está colocando agora diante do Senhor. Meu Deus, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, opera nessa vida, Senhor. Fortalece ela espiritualmente, renova a sua fé, capacita, meu Deus, para que ela possa enfrentar as lutas, os problemas e as dificuldades que esta vida apresenta. Assim eu rogo ao Senhor pela vida de cada um que está orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor traga uma resposta, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui encerrando
mais um momento de fé. Desejo que Deus abençoe aí o restante da sua semana, o seu final de semana, e tenha certeza que Deus já está trabalhando na sua vida e que aquilo que você falou com Deus é Ele que vai te dar a resposta para a honra e para a glória do seu santo e poderoso nome. Amém? Fiquem em paz, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos.